Sejam bem-vindos a mais um Adit Talks. Me chamo João Jorge, sou Head de Comunicação da Adit Brasil e hoje estamos aqui com Rony Stefano e Eduardo Lorea para justamente falar sobre Turistech Hub. Não só isso, mas também quais as ações que vocês trazem da performance da empresa de vocês e para onde a gente está indo com esse mercado, né? Da aplicação da inovação pelo propósito do turismo, né? Genial. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pessoal, por estar aqui com vocês. Obrigado, Rony, né, por convidar para esse super evento aqui. A gente hoje veio falar sobre o Turistech, que é um projeto que nasceu por iniciativa do Rony, da Ana Bizelli, então de pessoas muito relevantes do setor, né? É um hub que é fundado por 4 associações, pela ADIT, a Lagev, Brastoa e Resorts Brasil, e também pela Bifly, né, que apostou desde o início. A gente depois teve também, estamos contando também como fundadores a Embratur e a Prefeitura de São Paulo, que se somou agora recentemente. E esse hub está procurando catalisar uma série de iniciativas que tem o propósito de tornar o turismo mais competitivo e mais sustentável, né? A gente estava agora assistindo um painel fantástico aqui com o Rony e com o Ernesto, né, que lideram 2 iniciativas que vão exatamente nesse sentido, né? Então, através da tecnologia, fazendo com que a experiência de um hóspede no short-term rental sendo muito melhor, né? Ou seja, mais previsível, com um aplicativo em que você centraliza todas as necessidades que você tem como hóspede, desde o acesso, né, até os demais serviços ao longo da sua jornada. E isso gera uma economia muito significativa para quem é o dono, né, quem é o administrador desse quarto, ou dessa propriedade. Então, é o tipo mais concreto possível do que é a aplicação da tecnologia em favor do turismo. Você consegue gerar valor para quem consome o turismo e consegue gerar valor para quem é o administrador, quem é o dono do negócio, né? Então, Rony, vamos falar dessa história, né? Conta aí pra gente, você já não contou? Posso falar, né? Mas primeiro eu queria assim, agradecer e pensar eu como diretor financeiro da ADIT, que a gente conseguiu entrar e participar do Turistech Hub, porque é uma iniciativa fantástica, e o Eduardo, assim, também, ele tem uma solução, que é toda a experiência dele em desenvolvimento de startups, desenvolvimento de relacionamentos ao redor da tecnologia, né? Vamos dizer assim, da inovação, melhor dizendo, né? Que a gente se sentiu muito confortável, né? E quando veio uma proposta, a gente, na hora, como a gente resolveu entrar no barco, né? E, obviamente, vou dizer que teve em favor dele, porque eu, na minha empresa, essa que ele está mencionando, a Aldar, eu participei de uma das acelerações ou competições que ele coordenou no passado, né? Graças a Deus fui bem colocado lá, e com essa competição eu acabei conhecendo esse cliente hoje que está aqui, que eu vou dizer que tem um impacto brutal, obviamente, na minha empresa, na empresa dele e na vida de centenas de milhares de pessoas. Sim. Tá? Esse é o principal benefício da tecnologia. Esse é o principal benefício da inovação, no fim das contas, né? Ou seja, a gente conseguir juntar o que é uma demanda de inovação, ou seja, vamos ser sinceros, o setor de turismo, ele precisa de inovação, porque ele precisa fazer com que os empreendimentos sejam mais rentáveis, que as receitas sejam mais recorrentes e previsíveis. A gente também precisa proporcionar uma experiência melhor para o hóspede, a gente precisa resolver os problemas de sustentabilidade. Então, esses são os problemas de inovação que nós temos, está do lado da rentabilidade, está do lado da experiência, né? E, por outro lado, nós temos startups, empreendedores, enfim, tentando transformar isso em modelos de negócio, né? As startups, no fim das contas, elas estão tentando fazer isso, ou outros prestadores de serviços de tecnologia, enfim. Então, o hub de inovação serve como uma conexão entre essas duas coisas, né? E até uma coisa que eu recordo aqui, que, por exemplo, você falou a receita, a experiência. Recentemente teve até um pitch deck, né, da turma com o setor de RH, soluções para RH. No meio você ainda tem uma operação, então é um sanduíche do negócio, né? Você tem ali uma incubadora de soluções. A gente tem um grande ponto de encontro, né? Um grande lugar em que a gente proporciona
essas conexões. O hub é um lugar de conexão. Então, o que a gente procura fazer é que seja uma conexão inteligente. Então, a gente lê com muita clareza quais são as demandas de inovação do setor. Então, a gente sentou numa mesa parecida com essa aqui, com a representante da Brastoa, o representante da Resorts Brasil, com o Rony, enfim. E a gente discutiu quais são as nossas principais dores do ponto de vista, né, de operação dos nossos empreendimentos, do ponto de vista de rentabilidade, enfim, todas as questões que desafiam os negócios do setor turismo hoje. E uma que foi uma unanimidade é a questão de pessoas, né, a questão de talento, né? Então, você tem problema de recrutamento de mão de obra, de retenção de mão de obra, de treinamento de mão de obra, de rotatividade de mão de obra, né, da própria atratividade dos trabalhos nesse setor, por causa da questão de trabalho no fim de semana, plantões, assim por diante, enfim. Então, acabou virando um ambiente em que a gente passou a discutir, né, soluções para isso. E algumas soluções não são de inovação nem de tecnologia. Algumas soluções, bom, o setor vai ter que discutir em outro âmbito, né? Mas existem algumas que a inovação e a tecnologia podem ajudar a resolver. Então, a gente lançou esse desafio para o ecossistema de inovação e pôde, então, fazer o chamado Pitch Day, né? O dia em que as soluções selecionadas elas vêm se apresentar para o setor. Acho que até seria legal te ouvir, Rony, porque tu olhou isso do ponto de vista de um empreendedor do setor, né? Mas a gente viu ali muitas soluções que eventualmente utiliza inteligência artificial, utiliza automatismos, enfim, utiliza uma série de elementos de tecnologia para solucionar essas dores ou auxiliar na solução, né? Não, de longe, a dor dos recursos humanos hoje é a maior, né? Eu vou dizer, a tecnologia, no geral, né, que você tenta fazer, você tenta reduzir o máximo a interação humana, porque quanto mais humano, mais chance de você ter erro e maior falha pode acontecer. Obviamente, você tem um nível de serviço, você tem, né, outras coisas que você tem que tomar cuidado, mas foi uma coisa fantástica, porque, sei lá, como é que você vai inovar em recursos humanos e em hospitalidade, né? E a gente botou esse desafio. A gente conseguiu, o Hub conseguiu trazer uma série de startups super interessantes que a gente selecionou. Eu conto sempre essa história, acabei de contar lá, mas é que você tem assim, uma delas é que faz seleção por inteligência artificial das pessoas, né? Que é uma tecnologia de ponta, assim, e utilizada em grandes corporações, etc. E a gente apresentou essa solução, uma só, né? Tem várias outras que a gente pode ficar aqui o dia inteiro conversando. A gente apresentou essa solução para todo o nosso trade. Então, você tem lá o camarada do interior de Alagoas, que, né, se eu que estou aqui mais próximo de um centro grande consumidor, e o cara está lá no interior, numa pousada de charme, eu não tinha acesso a esse tipo de coisa, ele lá fazendo perguntas e querendo contratar. Né? Então, a gente está trazendo inovação na veia. Boa. Né, do setor. E ele termina sendo um canal aberto onde pode ser acessado, tipo como esse pequeno empreendedor ali de uma Sem hospitalidade, ele pode ter acesso aos conteúdos e também trazer as suas experiências. Claro, sem dúvida. Ou seja, quando é que o Hub fica feliz, né? Ou seja, quando é que a gente diz que o Hub teve sucesso? É quando isso se transforma em negócio, se transforma numa parceria, né? Ou seja, quando um demandante de inovação, ele acaba contando com o serviço, ele acaba, né, fazendo um negócio com um ofertante de inovação. Então, aqui nesse caso, a DIT está lá representando seus associados. Então, quando um associado da DIT, né, tem a oportunidade de participar de um encontro como esse, eventualmente transformar isso em negócio, em uma solução para o negócio dele, então esse é o momento em que a gente comemora e transforma em case. Aí tem um outro ponto bastante interessante, né, que vai falar, tem uma parte aí de que também tem treinamentos, etc. Né? Foi um ponto que eu vou dizer que eu sofri já com as minhas empresas, que é como que você pode, como sendo uma startup, fazer negócios com grandes corporações. Tá? Porque não é uma coisa simples. Né? Eventualmente você tem uma ideia, um sistema totalmente disruptivo, que o camarada lá do outro lado vai perder o emprego dele, ele vai perder o negócio dele. Então, como é que a gente lida com isso? Então, o Hub também funciona, vou dizer assim, que nem um colchão, né? Um algodão ali no meio dos copos para assimilar esse conhecimento para as grandes corporações.
Cara, teve uma coisa nesse ponto exato, Rony, que foi uma curva de aprendizado muito grande para mim. O Hub Salvador, por exemplo, ele tem uma parte do seu ecossistema muito bem resolvida, e uma outra ponta que se desenvolve lá é justamente essa etapa, onde a tecnologia substitui o ser humano. Quando ela substitui o ser humano, há uma falha na progressão de profissional e carreira, no sistema de progressão. Então, naturalmente, se faz um equilíbrio da requalificação desse ambiente para que esse cara eleve o nível de senioridade e a tecnologia o auxilia à interpretação de dados. E agora ele sai do mecanismo e já vai direto para o acesso da informação para o desenvolvimento mais executivo, estratégico, etc. e tal. Isso dá uma previsibilidade que, obviamente, você tira uma parcela do mercado ou você vai requalificar essa parcela, mas o próprio ecossistema já atrai essa parcela que vai ficar defasada. Entende? Eu acho quase um processo de reeducação. Esse assunto, eu acho um assunto interessante, porque se a gente tentar retroceder ao máximo possível as tecnologias, né, e os diferentes usos, a gente vai chegar na pedra lascada, na pedra de sílex, né? Quando alguém começou a usar a pedra lascada para atacar um animal e, portanto, conseguir caçar com mais rapidez e, portanto, alimentar mais pessoas, a gente passou a precisar de menos pessoas para caçar, certo? Uhum. Não acho que foi um erro, né, utilizar menos pessoas para caçar, certo? Ou seja, a gente pode utilizar esse recurso humano agora liberado da tarefa de caçar, uma tarefa perigosa, enfim, para outras coisas, né? Depois a gente inventou a roda, né? Ao inventar a roda, a gente passou a precisar de menos gente para carregar uma coisa de um lugar para o outro, certo? Não acho que a gente fez errado, né? Acho que a gente, como humanidade, fez certo ao inventar a roda e utilizar isso em nosso favor. Então, acho que essa é uma analogia que a gente vai chegar nas tecnologias contemporâneas. Toda vez que a gente consegue, né, que algo criado pelo homem nos ajude a solucionar problemas de valor que a gente tem, né, a gente conseguir criar valor para nós humanos de uma maneira que utiliza menos recursos, isso é positivo. Depois a gente tem um outro problema que agora a gente tem pessoas que não estão mais empregadas, enfim, esse é outro problema, né, que eu acho que a gente tem que resolver com qualificação, né, com como é que a gente utiliza melhor esse recurso para outras coisas que são valiosas para a gente. Sim. Eu queria dar um gancho, né, a respeito disso e do setor, que a gente, até por iniciativa do Hub, ajuda enorme do Eduardo, a gente acabou indo para Portugal. A gente foi na Web Summit em Portugal, estávamos lá 2 semanas atrás, e a gente viu o ecossistema de Portugal, quão desenvolvido ele está, em relação ao Brasil e o resto do mundo, inclusive. Né? Se você pegar hoje das 15 maiores empresas de Portugal, 7 são unicórnios que surgiram 4 anos atrás, que as vindas desse ecossistema que foi criado tem, sei lá, 10 anos, né? Você pode contar melhor que eu. E como que esse ecossistema é fértil em gerar recursos financeiros, treinar recursos humanos e fazer toda uma base, um alicerce para que a economia de Portugal, e falando do turismo hoje, o turismo em Portugal ele é 2 vezes o PIB, a porcentagem que está no Brasil. Né? A quantidade de turistas em Portugal é 3 vezes maior do que a que vem para o Brasil. Tudo bem, Europa, tal, a gente tem que dar um buffer aí, mas assim, os caras, a tecnologia hoje lá em Portugal, do setor do turismo, ela está anos-luz na nossa frente. Tá? É muita coisa que a gente pode aprender de lá. Então, essa é uma outra conexão do Hub. Né? Acho que o caso de Portugal é interessante, porque a gente estava com a visita aqui do Roberto Antunes, que é o líder do Hub de Inovação em Turismo de Portugal, na Unest. E o que ele estava nos relatando é que o Hub de Inovação em Turismo de Portugal é oriundo de uma estratégia de turismo continuada, ou seja, Portugal há 15 anos tem uma estratégia de turismo que vai sendo renovada com o tempo, mas que é continuada de um governo para outro, né, que o setor privado participa, enfim, então que tem toda uma orquestração para desenvolver o setor, né? E o Hub de Inovação em Portugal, ele sai dessa estratégia, né, e alimenta essa estratégia, ou seja, o Hub tem um papel de tornar o turismo português mais competitivo, ter melhor produto, ter melhor promoção, ter melhor experiência de hóspede e, portanto, que seja um turismo cada vez mais qualificado, que tem valor agregado e assim por diante. Então, o bonito de ver isso é que a gente está começando isso aqui agora, né? Então, parece ser uma receita que funcionou em Portugal, né? E a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui no Brasil. E vamos ser sinceros, nós temos os mesmos problemas, né? Então, a gente tem volume,
a gente tem uma dificuldade de bom produto, de boa promoção, de serviço de valor agregado, né, de ticket médio do hóspede, do turista que participa do nosso ecossistema. Temos um problema sério de atração de turista estrangeiro, né? A gente tem um turismo interno relevante, mas o turismo internacional é irrelevante no caso brasileiro. Tem aquelas dimensões que a gente costuma citar, né? A Espanha recebe 90 milhões de turistas estrangeiros por ano, 90 milhões. O Brasil recebe 6, entre 6 e 7, né? Então, ainda que tenha um contexto, né, de Europa, enfim, aquela coisa toda, é um desnível muito grande, né? Então, todos esses são problemas que nós temos, né? E o Hub, ele é um catalisador para a gente poder avançar nessas coisas, né? E a gente vê um horizonte positivo pela frente nesse sentido. Eu não lembro o ano, mas o governo do Peru, na verdade não era o governo do Peru, acho que era uma, tipo, a Embratur, mas, enfim, tinha vínculos governamentais. Eles recriaram a marca do Peru. É a Prom Peru, né? Ou seja, seria o equivalente da Embratur no Peru. Isso. E aí eles pegaram esse mesmo trabalho de rebranding e eles começaram a pontuar uma campanha, um negócio. Foram super felizes nesse período do movimento. Só que nessa época a gente não tinha uma tecnologia avançada. Então, tipo, virou quase que uma proposta publicitária. A nível global, mas uma proposta publicitária. Hoje, quando a gente está no momento pós-pandêmico, com todos esses acessos tecnológicos, parece que é um terreno muito fértil. E aí vem agora uma provocação. Qual foi a curva do aprendizado do Turistec e para onde vai? Claro. A gente está muito no início do Turistec, né? O Turistec tem 8 meses, né? É muito recente, né? Estava agora ali coletando assim algumas primeiras, uns primeiros resultados. Então a gente minerou mais de 280 startups, 60 e poucas foram finalistas dos programas, 14 foram aceleradas, tem 6 provas de conceito em andamento. A gente está na pré-história do Turistec em algum sentido, né? Então acho que são primeiros indícios de que isso tem valor, mas tem muito pela frente, né? Tem muito aprendizado pela frente. Então o que a gente acredita é que a gente precisa fazer um processo continuado, como Portugal fez. E até foi legal que você falou do exemplo do Peru, né? 20 anos atrás, quem pensava no Peru como um destino gastronômico, né? Isso é um trabalho de produto e de promoção, né? O Peru hoje, né, tem uma reputação mundial que foi trabalhada com gestão, né, com investimento nisso, enfim. E a gente aqui no Brasil, acho que a gente tem um embrião, a Embratur é muito recente com esse papel novo, não tem 2 anos que ela tem esse papel, ainda está encontrando aí o seu caminho de trabalho, né, com produto e com promoção. Turistec Hub, acho que acrescenta esse ecossistema, né, ajuda as empresas do turismo brasileiro a serem mais competitivas e mais sustentáveis. Aí a gente está vendo, então, quais são as empresas que estão querendo liderar esse movimento, né? A gente vê as associações como grandes catalisadoras disso, a Bifly fazendo uma aposta firme por isso, né? Então, eu acho que a gente tem muitos embriões, muitas sementes plantadas, né? Eu espero que a gente possa fazer um outro papo aqui, né, e falar sobre esses aprendizados, enfim, né, mas a gente tem muitos indícios de que a gente está começando um movimento correto para o turismo brasileiro. Emendando nesse teu ponto em relação a emprego, né, e até porque a gente acabou de comentar, né, você tem lá um exemplo, Portugal, extremamente bem sucedido, uma porcentagem do PIB muito maior do que aqui, uma estrutura basicamente baseada aí na governo, iniciativa privada e hubs como o nosso que alavancam a economia e geram empregos, certo? Então você já tem um exemplo bem sucedido lá fora. A gente aqui tem uma matéria-prima absurda, né? Esse país, assim, beleza natural, não precisamos dizer, né, pessoas, etc. E a gente agora está trazendo com as entidades, com a Numeri, né, o Turistec Hub, 8 meses de trabalho, já tem quase 300 startups que passaram por aqui, várias delas fazendo negócio para lá e para cá. Imagine o impacto que a gente pode fazer no ano que vem e nos próximos anos que virão, usando esse exemplo. Não, com certeza. Cara, a Irlanda, ela injetou um grande capital, como se fosse um grande sandbox. Pegou um distrito e disse, essa aqui é a área onde todas as empresas de tecnologias vão ter. E aí todo mundo migrou para a Irlanda durante um período. A Irlanda deu um salto econômico baseado em hospedar tecnologia, literalmente. Então, tipo assim, num Brasil tão vasto de geografia e território, não existe um
sandbox para abrigar um núcleo de tecnologia em prol do turismo que é, tipo, move o país, tão quanto o petróleo, sabe? Então, assim, eu gosto da pauta que o Turistec Hub levanta, e isso, como entusiasta da tecnologia, é muito, muito interessante. Porque se a gente tiver essa capacidade produtiva e reprodutiva, aplicando o MVP na prática, tá faltando o quê? Tá aí a oferta, né? É isso. É isso, a gente está começando esse trabalho, né? Acho que a gente já tem algumas coisas recolhidas, mas a gente é muito grato porque acho que o setor comprou a ideia e as startups estão vindo, né? Não só as startups que a gente chama de Turistex, aquelas que já eram do setor, mas a gente também, ao estar presente, o Hub está sediado no Cubo, né, que é o hub mais relevante da América Latina. Então, a gente está conseguindo também mostrar para startups que são de outros setores, né, que são setores adjacentes, que podem trazer seu valor para o turismo, como foi o caso das HR Techs, né, startups de recursos humanos, que vieram se apresentar para o setor. Então, o turismo colocou um pé dentro do lugar onde as coisas estão acontecendo, seja para soluções específicas do setor, seja para outras necessidades financeiras, ou de educação, ou de recursos humanos e assim por diante. Então, acho que a gente está começando um movimento muito relevante, né? Espero que isso a gente possa ver depois na representatividade do turismo no PIB brasileiro, na rentabilidade das empresas do setor, que estão sempre se queixando, né, das margens apertadas. Então, a gente espera que esses movimentos eles possam se refletir, né, em ter um setor mais atrativo. Vou falar mais, não é vou falar que o futuro do Brasil, o futuro da DIT, está lá no Turistec também. Eu acredito. Tá lá também. Porque as empresas que vão estar aqui daqui a 10 anos, eu tenho certeza que uma grande porcentagem dessas empresas vão ser empresas que nós estamos hoje conversando lá no Hub. Então, assim, que aproveitar, né, convidar os nossos associados, por favor, nossos associados. Olha, é uma oportunidade única de estar lá, vivenciar a inovação, conhecer empresas e camaradas brilhantes com ideias sensacionais, né? Participar das nossas coisas, participar do Hub, participar dos desafios, porque se você não fizer, alguém vai fazer. Né? O teu competidor vai fazer. Exatamente. Né? O teu vizinho vai fazer. Então, e a gente aqui, como a DIT, nós estamos patrocinando o Turistec e nós estamos colocando o Turistec à disposição dos nossos associados. Então, por favor, utilizem, venham, se aproximem e ajudem a gente. Inclusive, deixa os canais, né, do Turistec aí pra gente. Claro, então o site é Turistec, com CH no fim, Hub, então tem 2 Hs, turistechhub.com.br. Aí você encontra também no Instagram, turistec.hub, o perfil, também no LinkedIn. Então, fácil de nos encontrar, assina a newsletter para ir acompanhando as notícias. Ah, legal. Pessoal, foi um prazer. Eduardo tem um tempo, né, corrido. Rony também tem aí a sua jornada aqui no Imobitur. Foi um prazer recebê-los, bater esse papo. Vamos ampliar aí esse discurso e desenvolver uma inovação em prol do turismo. Excelente. Brasileiro. Obrigado pelo convite. Obrigado. Já? Obrigado. Esse foi mais um Adit Talks. Até a próxima.